Olha, vou dizer um negócio sério aqui, hein? Eu não chorei nem no meu casamento, mas nessa cena aqui eu tenho que admitir que cena sem graça, mas sem sal. Clichê puro isso aí, os dois pais morrem, o menino fica... Nada demais não. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Kingdom Come Deliverance é um tapa na cara desses fanboys fedidos por aí que dizem que jogo realista é uma droga. E que legal é ficar girando uma espada igual um peru tonto drogado pra cima e pra baixo e ficar soltando o raiozinho mágico pela mão. Esses meninos me deixam com a cara quente com isso. Pronto, falei. E agora eu desejo um bom vídeo para vocês e eu espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal e quem sabe virem até membro do Brasão de Armas, porque afinal de contas isso seria muito legal da sua parte. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. Olha essas representações das artes medievais aqui abrindo a história do jogo. Isso aqui é a coisa mais linda, meus amigos. Pra mim não tem nenhuma arte em qualquer lugar do planeta que seja mais expressiva e fale mais dentro da gente do que essas artes medievais não. Ou vai dizer que uma cara feia dessa aqui é mais bonita? Calma, fanboy de samurai, o titio tá brincando, tá? Mas que é feio pra caramba é mesmo. Mas então, nessas artes medievais tem de tudo, meu amigo. Batalhas, romance, safadeza, tem até gente cagando. E ó, eu te desafio a me mostrar qualquer arte chinesa, africana, japonesa, indiana que mostre alguém defecando de forma tão singela igual esse rapaz aqui. Eu sinto como se essa arte falasse comigo, sabe? É porque você precisa ver além da arte e dialogar com a arte, sabe? Imagina só você apertado dentro de um ônibus ou andando na rua e não tendo nenhum lugar para esvaziar na hora do aperto. E aí você só tem duas alternativas, meu amigo. Ou faz nas calças ou arria no chão e faz ali mesmo. Então, se você não sente empatia por essa arte aqui, me desculpa, mas você deve estar morto por dentro. Então começar com essas artes aqui já valeu o jogo inteiro para mim. E em segundo lugar, essa linda intro também conta uma história fantástica que aconteceu de verdade. Ela se passa em 1403 na região da Boêmia, hoje República Tcheca, que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. E ali estourou uma guerra civil com a morte do imperador Carlos IV entre seus filhos Wenceslau e Sigismund. E o Wenceslau era o herdeiro legítimo do império, só que ele não era um cara muito popular lá na Boêmia não. Dizem que é porque ele usava essas roupas esquisitas aqui. Isso mostra que usar a roupa errada, na ocasião errada, pode queimar o filme até de imperadores, meu amigo. Mas aí você me pergunta, Thiago, se eu fosse imperador do Sacro Império Romano Germânico, que roupa eu poderia usar para continuar sendo popular? Naquela época eu não faço a menor ideia, porque lá só tinha roupinha esquisita. Mas se hoje você não quiser errar, você tem que usar insider. Vai pelo braguinha aqui. A chance de você errar usando insider é muito pequena. É porque além delas serem feitas com materiais de altíssima qualidade e de alta tecnologia, elas são extremamente duráveis também. O que é muito bom, porque aí você não precisa toda hora ficar se preocupando em trocar de blusa, porque a que você comprou da Insider já vai te acompanhar por muito tempo. E uma outra coisa muito boa da Insider também é que você não precisa nem esquentar a cabeça para passar. Tira do guarda-roupa ou do armário, coloca em você e em pouco tempo ela vai estar esticadinha. Aliás, minha esposa ama quando eu tô de Insider. Né, amor? E elas são levíssimas e cabem em qualquer lugar. E isso é ótimo se você gosta de viajar com pouca bagagem, tipo eu. E aí você pega, arruma um cantinho ali na sua mala, coloca e pronto. Eu uso Insider em tudo que é lugar e as roupas vão bem em qualquer ocasião. E tem variedade de roupas e acessórios tanto para mulheres quanto para homens no site também. Ou seja, tem para todos os gostos e estilos. E ó, presentão para você não perder tempo e pegar logo a sua. É só usar o meu código para você ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item do site. Só faz isso quem se garante no produto, fala sério. Mas não demora que é por tempo limitado. Então clica no link na descrição e pega logo a sua. É impossível você se arrepender. Isso aqui é legal porque o pai do Henry é armeiro e geralmente armeiros na Idade Média, quando eram reconhecidos e tinham seu trabalho bem valorizado, eles também ganhavam uma boa quantidade de dinheiro. Então não era um exagero grande a gente imaginar que a casa do pai do Henry talvez fosse daquele jeito ali mesmo não, porque ferreiros na Idade Média, armeiros bem reconhecidos, ganhavam bem por isso.
E alguns deles eram tão bons que poderiam ganhar até pequenas fortunas com seus trabalhos. E a lenda da era viking Ulfbert, e que temos espadas feitas por ele ou de sua armaria em museus na Europa hoje. E o cara era tão famoso na Idade Média que até alguns armeiros lá falsificavam a assinatura dele para vender mais caro as suas armas. E essa espada, que foi feita com uma platina negra, tem uma assinatura de Ulfbert, mas de acordo com os historiadores e os arqueólogos é uma falsificação, porque essa espada aqui tem uma assinatura um pouco diferente de outras espadas que foram encontradas na Europa também com a assinatura do Ulfbert. E agora, senhoras e senhores, respirem fundo, porque vocês vão ver, sentir e cheirar como uma espada medieval era feita de verdade. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Cada detalhe nessa cena aqui é linda. Olha a respiração, o carinho, a atenção, até a maestria do processo de formação da espada. E você aí, achando que entende alguma coisa de espada só porque fica com a cara enfiada no D&D em Skyrim a semana inteira? Acorda pra vida, menino. Espadas eram obras de arte do mais alto nível de sofisticação, feitas por processos avançados de alquimia. Então olha só a quantidade de detalhes e de atenção que foi dada aqui para mostrar pra gente como uma espada medieval era feita de verdade. Primeiro o Henry está preparando a madeira aqui que vai revestir a espiga, escavando o centro. E aí, depois de fazer essa escavação inicial, eles esquentavam a espiga e iam terminando de furar até chegar na guarda, que já tinha sido colocado antes, é claro, para ir então juntando os pedaços. E eles estão fazendo todos os detalhes aqui direitinho, conforme mostra o professor Oakeshott no capítulo 5, mostrando como as espadas eram montadas, principalmente a parte da empunhadura e da guarda. E fica aqui a minha recomendação do professor Oakeshott, que é simplesmente o maior especialista de espadas medievais da história. Só tem dois probleminhas bobos aqui, mas que é legal que vocês saibam. O primeiro é que a espada já tinha sido finalizada, tanto é que logo no iniciozinho dessa cena aqui, a gente vê o pai do Henry afiando a espada. Então, mesmo a lâmina já tendo sido finalizada e temperada, eles estão esquentando ela praticamente toda de novo. E esse reaquecimento da lâmina faria com que ela perdesse algumas propriedades importantes que deixariam ela mais rígida. Então o ideal seria esquentar só a espiga para conectar na empunhadura. Então, para um armeiro respeitado e renomado como o pai do Henry, isso aqui é mais um trabalho de amador que com certeza um armeiro experiente não faria. E um outro detalhe não muito correto aqui também é que só ficou esse pedacinho aqui, ó, da espiga para fora. Como foi colocado mesmo assim, em cima, e depois o pai do Henry foi batendo com um martelinho. Só que desse jeito aqui, meu amigo, 2 ou 3 espadadas no campo de batalha e a sua espada ia desmontar toda. Então o mais correto nessa parte aqui era fazer uma espiga um pouco maior para atravessar o pomo e aí vir batendo então para ir cravando no pomo para dar mais sustentação na espada. E esse processo que eu acabei de explicar para vocês é um processo conhecido como remanche ou pinning. E aí a espada ficaria muito mais segura e firme, resistiria muitos golpes no campo de batalha, exatamente como essa minha espada viking aqui, ó. Como vocês podem perceber, ó, essa bolinha aqui que está rente ao pomo é a espiga que atravessou o pomo e depois ela foi sendo batida para cravar e foi feito o acabamento final para ficar bem lisa. Então esse processo de remanche era extremamente importante e muito utilizado na Idade Média. E aí desse jeito sua espada estava prontinha para magoar o máximo de sentimentos possíveis. Mas como eu disse aqui, esses dois detalhes são simples, mas eu achei interessante destacar para vocês, mas eles não tiram em nada a beleza dessa cena aqui. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa cena aqui, o Braguinha ficou tipo, isso aqui é o jogo da minha vida. Run! Find a horse, ride to town, Lurch. Tell them what's coming. O que a gente vê nesse pedaço aqui é uma aula de história militar medieval nos mínimos detalhes. 2 muros de paliçada que eram muito mais baratos de se fazer, obviamente, do que de pedras, mas que também poderiam ser muito mais facilmente derrubados. Só que mesmo assim eles poderiam atrasar bastante o avanço do inimigo e ajudar na evacuação das pessoas para dentro do castelo.
E agora olha só a importância desses dentes aqui nas muralhas chamados de merlões e ameias. Os merlões eram essas elevações maiores na muralha e as ameias eram esses espaços que facilitavam a defesa e o ataque dos arqueiros e besteiros em um cerco. E aí, na verdade, eles só precisavam girar para se proteger e virar para atacar. E, obviamente, quem estava do lado de fora quase nunca conseguia atingir os caras lá. E só essa cena aqui já mostra pra gente como cada detalhe era pensado para oferecer o máximo possível de defesa e ataque para quem estava dentro do castelo. Bate palma com o Braguinha aqui. O que o Braguinha disse aqui pra vocês desde o primeiro vídeo do Brasão de Armas? Conta pra gente, nós queremos saber. Fosso. E olha isso aqui. E um outro detalhe formidável também é que o castelo está em uma colina e fossos poderiam também ser cavados mesmo em terrenos mais altos ou cercando completamente o castelo ou parcialmente, parando nos rochedos e aproveitando a proteção natural que eles davam. Então, mesmo que o castelo tivesse em rochedos ou colinas, era possível sim cavar fossos em algumas partes. E esse detalhe aqui é muito legal também porque castelos tinham fossos até dentro das muralhas. E aqui nesse castelo especificamente, esse fosso era usado para proteger a torre de homenagem, que era a parte mais importante do castelo, que era onde ficavam os nobres, os cavaleiros que cuidavam do castelo. Então eles não só tinham as muralhas e tinham um fosso também dentro do castelo para proteger eles. Porque você sabe muito bem que os pobres do lado de fora, ninguém ligava se tomasse flechada no olho. É mesmo. Então lembra sempre que fossos era a maneira mais prática e segura para você ter uma excelente estadia dentro do seu castelo com um monte de gente te cercando doido para te devorar do lado de fora. Olha só essas cores aqui, esses afrescos na parede, janelas com vidros. Castelos eram residências de gente rica, cheia de dinheiro e sofisticadas. Não eram cavernas geladas com mofo para tudo que é lado, com goteira pingando em tudo que é canto, não. Esse pedacinho do jogo aqui mostra direitinho como que era o dia a dia da Idade Média. E dá essa ideia pra gente de que a Idade Média era mesmo um lugar vivo. É porque as pessoas, mesmo pobres, elas se reuniam, se socializavam, jogavam, comiam, bebiam. E exatamente para mostrar esse dia a dia na Idade Média, como era tudo muito mais colorido, tudo muito mais vivo do que a gente pensa, eu recomendo demais para você o estudo do professor Paul Newman, que é o Daily Life in the Middle Ages. E ele mostra pra gente detalhes vívidos e interessantíssimos sobre como a vida na Idade Média era bem mais alegre e feliz do que muita gente pensa. Agora, não é por causa disso que você vai querer viver na Idade Média correndo o risco de morrer com 30 anos de idade com peste bubônica. Só aceita que você vive na melhor época da humanidade. Esse detalhe aqui é lindo demais também. Para mim é um dos pontos mais altos do jogo todo. O que está acontecendo aqui é simplesmente uma coisa óbvia que todo mundo deveria saber. Pessoas da Idade Média valorizavam uma coisinha chamada higiene. É claro que você não pode querer ser um manezão também e comparar a nossa higiene hoje com a higiene dos medievais. A gente está falando de pessoas que viveram há 1000 anos atrás. E se hoje, em pleno século XXI, com água tratada, tem um monte de gente com sovaco fedido no ônibus, você ainda quer falar mal dos medievais lá, meu amigo? Tem gente que acha que os caras lá defecavam, limpavam com a mão e esfregavam no cabelo depois. Ou então tem gente que acha que os medievais viviam num mundo pós-apocalíptico, tipo The Last of Us, todo mundo sem tomar banho com a cara toda suja o dia inteiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amiguinho. Não era não. Então essa sacada aqui no jogo, das pessoas não falarem direito com você, te ignorarem e falarem para você tomar banho porque você estava fedido, é uma prova clara de como esses desenvolvedores desse jogo foram geniais no desenvolvimento dele. Para mim isso aqui é uma das melhores sacadas da história dos videogames de todos os tempos. Só não é melhor do que isso aqui ainda. Os medievais tomavam banho, usavam sabonete, escova de dente. Aliás, sobre isso, depois dá uma olhadinha no meu vídeo sobre como era a vida dos camponeses na Idade Média, que com certeza você vai gostar muito.
Se você não gostar, é só você desver que tá tudo certo. Esse aqui é um outro show em Kingdom Come. Como eu falei para vocês no início do vídeo, esse jogo aqui se passa no início do século XV e todas as armaduras usadas no jogo são uma aula de história. Cada mínimo detalhe usado nessas armaduras aqui representam exatamente o século XV. Simplificando para você, qualquer coisa que você vestir nesse jogo aqui está muito correto historicamente. Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha aqui na queridinha dos nerdolas que ficam com a cara enfiada o dia inteiro em Dark Souls e Elden Ring. As armaduras de placa. No início do século XV, os cavaleiros já estavam de Full Plate Armor, que era o arnês completo de metal da cabeça até o pé. Então se liga nessa armadura aqui para a gente estudar em mais detalhes. Começando pelo capacete, esse aqui era chamado de bacinete, que era muito usado entre os séculos 14 e 15. Repara que ele tem uma viseira que podia ser levantada para ficar mais confortável, e esse tipo de viseira pontuda era uma das mais famosas e eficientes da época também, porque como ela é angulada e tem esse bico, ela podia defletir flechas e espadadas com muito mais facilidade. Principalmente se a gente comparar com esse grande elmo aqui, que era muito menos angulado, então era muito mais fácil flechas ou espadadas baterem quadrada nela. E aí a chance de perfurar e machucar o cavaleiro era muito maior do que capacetes angulados, assim como bacinete. Então percebeu como cada detalhe da armadura, em especial esse bico aqui, não era só uma questão de estética ou para parecer estranho ou diferente ou assustador. Ele tinha um objetivo pragmático e funcional para ajudar a proteger ainda mais o cavaleiro. E aí, para proteger o pescoço, eles usavam uma coifa de malha que ficava embaixo do capacete, e embaixo dessa coifa de malha eles usavam uma outra coifa, só que acolchoada, para amortecer o aço e deixar mais macio para o cavaleiro. E aqui ele também está usando um rebraço e o avambraço junto com as manoplas. E o peitoral tem uns detalhes bem interessantes aqui também. Esse tipo de peitoral aqui é italiano e é chamado de Coburg 14. Curiosidade bem interessante também é que as melhores armaduras e as mais bem feitas e mais caras também vinham da Itália e da Germânia. Esse peitoral aqui, por exemplo, ele é dividido em duas partes. O peitoral propriamente dito, que pegava um pouco acima do umbigo, e a panceira, que cobria, adivinha só, a pança. Essas duas partes eram conectadas por uma fivela de couro. E tinha também a couraça, que aí era uma placa única que pegava até um pouquinho abaixo do umbigo, que protegia então toda essa parte do dorso. Então era comum ver esses dois tipos de armadura, tanto em duas partes quanto a couraça completa. E essa armadura aqui, que é tipo uma mini saia, é chamada de fold, que servia para proteger a pelve e era forjada junto com a panceira geralmente. E por baixo da armadura ele está usando uma túnica de malha chamada de hauberk, e por baixo do hauberk ele está usando um gambesson acolchoado. As armaduras das coxas e joelhos eram conhecidas como cuisse, e a armadura das pernas eram as grevas. E a armadura dos pés eram chamadas de... Isso aqui era que era estar vestido para matar. Um outro detalhe bem legal aqui é que todos esses movimentos aqui foram inspirados em manuais de esgrimas italianos e germânicos, como Fiore e Talhofer, por exemplo. Mas, pelo amor de Deus, não vai ficar fazendo isso em casa para ficar postando videozinho na internet para pagar mico de esgrimista de apartamento, não. Essas artes são mortas e ninguém sabe como elas eram feitas na Idade Média. Aliás, a gente não sabe nem como que elas eram usadas e se elas eram usadas mesmo. Então a única coisa que a gente consegue fazer olhando esses manuais como o próprio Fiore é interpretar baseado em ideias. E as pessoas que praticavam esgrima medieval mesmo sabiam como aqueles movimentos eram feitos. Então eram artes e instruções que eram pensadas para aquela época e no contexto daquela época. Não pensa que você vai estar estudando esgrima histórica só porque você baixou um PDF do Fiore ou porque você comprou o livrinho dele, que eu tenho ele aqui inclusive, que você não vai estar fazendo esgrima histórica nenhuma. Você só vai estar com seus amiguinhos dando espadadinha, correndo risco de se machucar de bobeira. Essa batalha aqui é a final do jogo, que é o cerco da vila de Talmberg. E repara que nesse trecho que eles estão usando vários tipos de armas, como espadas, maças, alabardas, martelos de guerra. Eles estão usando escudos como Ritter Shield, por exemplo. Então, mesmo nessa época, com armaduras de placas, vários cavaleiros ou homens de armas que tinham menos armaduras ainda continuavam usando escudos.
E aqui você vê uma aula sobre como os trabucos eram usados. E existia basicamente dois tipos de trabucos diferentes. O primeiro era o trabuco de tração, que era mais antigo, menor, e tinham cordas que eram puxadas por soldados, que tinham um alcance muito menor também. E já esse monstrão aqui do jogo, ele era acionado por contrapeso, aumentando muito mais o alcance e o tamanho da pedrada. Essa cena aqui é um tapa na cara daqueles filmecos que ficam botando aquele monte de gente suicida subindo as escadas sem mínimo de amor pela vida. Escadas em cercos eram usadas desse jeito aqui. Primeiro os trabucos ou as balistas espalhavam a confusão na muralha, dispersando os soldados, e aí então depois de vários ataques e a muralha bem limpa, é que os atacantes começavam a subir as escadas. E mesmo assim, a chance de você morrer era muito grande. Então usar escadas num cerco era sempre a última alternativa quando todas as outras possibilidades já tinham sido usadas. Então, conselho de amigo, se um dia te chamarem para cercar um castelo e você precisar subir numa escada, lembra sempre de entrar no final da fila. Você vai me agradecer depois. Kingdom Come Deliverance é uma aula de história medieval em todos os sentidos. Desde as construções, paisagens, roupas, armas, armaduras, duelos, batalhas e até o dia a dia das pessoas. Cada detalhe do jogo foi pensado nos seus mínimos detalhes para proporcionar a melhor experiência e imersão histórica possível. Aqui você vive a era medieval. E se você deve jogar ou não só depende de você. Nossa análise aqui não é do jogo enquanto obra, mas sim do jogo enquanto história. E senhoras e senhores, Kingdom Come Deliverance é simplesmente o melhor jogo de história de todos os tempos. E por isso ele não poderia levar outra nota. 10 de 10. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!